porque eu vou explicar bastante coisa sobre como a gente esfumar esse olho. Como vocês podem ver, eu já tô com a pele aqui pronta. Vou só terminar de passar o corretivo e depois no final a gente finaliza um pouco dessa pele. Mas já tô com a base, com contorno e um pouquinho de blush aqui, tá? E aí eu vou explicando pra vocês e hoje a gente vai trabalhar um pouco do esfumado. E hoje vai ser tranquilo, então se você quiser pegar as coisas que você tem na sua casa e ir fazendo junto comigo pra você aprender, melhor ainda. Aí você posta a foto das suas coisas, posta a foto de você fazendo e me marca que eu vou repostar. Quero ver todo mundo que tá fazendo comigo, tá? Assim vocês aprendem. Então, pra dar uma dica já pra vocês, a gente só vai usar sombra marrom hoje. Vou usar minha paletinha que vocês estão carecas de ver. Essa paletinha aqui, ó, só com tom de marrom, tá vendo? Então, tá facinho hoje pra vocês, viu? Tá facinho. Então, é assim, ó. Vou usar tom de marrom. Vocês já pegaram aí? Encaminha pras amigas a live pra gente bater 50 pessoas, tá? Pra eu deixar a live salva pra vocês. Pegou, né? As sombras marrons aí que vocês têm em casa. Mas antes, vou começar aplicando... Deixa eu só... Tá quente aqui, viu, gente? Calor demais no meu quarto, ok? Eu vou começar aplicando um corretivo, então, aqui que eu ainda não apliquei. Só tô com a base aqui, tá vendo? E aí, eu vou aplicar o corretivo na minha olheira. Hoje eu vou aplicar só assim. Hoje eu não vou colocar tanta quantidade, não. Tava na dúvida aqui, mas vou aplicar só assim, porque aquela make da Juliette... Eu percebi que ela não fez uma make muito rebocão, não. Luísa, tu é gata, viu, bicha? Aí, ó, com a esponjinha seca mesmo, eu vou dar batidinha. Vocês viram que eu apliquei só aqui, tá vendo? Na minha olheira real aqui. E aí, com a esponja, eu vou dar batidinhas. Com a mão bem leve. Ó, dando batidinhas. Olha lá pra cima pra você pegar bem aqui embaixo. E aí, a gente vai trazendo aqui pras têmporas. A têmpora é essa partezinha aqui do nosso rosto, tá? Dá batidinhas, desce aqui, ó, deixa bem esfumadinho. Lembrando que deixem as dúvidas de vocês aqui na caixinha de perguntas, que eu vou tirar as dúvidas de vocês depois, tá bom? Então, ó, tô descendo. Vocês viram que eu passei só um pouquinho? Não fiz aquele triângulo com corretivo, mas eu tô descendo e fazendo esse formato de triângulo com a própria esponja. Então, aqui eu economizei um pouco mais de produto, mas tô dando o mesmo efeito iluminado aqui no meu rosto, tá? Do outro lado a mesma coisa. Vou dando batidinhas. Quem viu, comenta aqui pra mim nos comentários quem viu a dica do corretivo que eu ensinei sobre a técnica de triângulo ou aquela que dá o efeito de lifting. Ó, dá batidinhas, sobe com a esponjinha aqui, ó, com a sujeirinha que tá na esponja, sempre batendo, nunca arrastando essa esponja pra você não tirar o produto que tá embaixo, que no meu caso é a base, tá bom? Sempre, sempre dando batidinhas. E aí, ó, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora. É o suficiente? Não. Agora eu preciso aplicar o mesmo corretivo na minha pálpebra, em toda a pálpebra. Tanto na fixa, que é essa que a gente mexe o olho, quanto, desculpa, tanto na móvel, que é essa que a gente mexe o olho, quanto na pálpebra fixa, tá? Então, eu preciso passar o meu corretivo na parte de baixo do meu olho e na pálpebra móvel e na pálpebra fixa. A nossa olheira, ela é todo o nosso globo ocular, ela não é só na região de baixo. Se você aplicar o corretivo somente na região de baixo do seu olho, você não vai conseguir esconder a sua olheira num efeito muito bom, entendeu? Você não vai conseguir dar um efeito muito bom para esse resultado que você deseja alcançar. Então, você precisa aplicar o corretivo na região de baixo dos seus olhos e também na região de cima. A nossa olheira é todo o globo ocular, tá bom? Então, eu vou aplicar o corretivo aqui na minha pálpebra, ó, nos dois olhos. Vocês sabiam disso? Que a nossa olheira é todo o globo ocular? Ou vocês achavam que era somente aqui embaixo? Comenta aqui pra mim. E aí, ó, com a esponja eu vou dando batidinhas de leve. Comenta aqui pra mim quem achava que a olheira era somente na região de baixo dos olhos ou se já sabia que era em todo o globo ocular.
Então, ó, tô dando batidinhas de leve só pra esfumar esse meu corretivo. Ó lá, não, eu não sabia. Achava que era só embaixo. Por isso que eu digo. Por isso que eu dei essa dica, porque a maioria de vocês, assim como eu há muito tempo, achava que a olheira era só na região de baixo. E aí, ó, quando a gente aplica o corretivo na região de cima também, a gente vê como ilumina essa área, tá vendo? Olha só aqui esse outro olho. E olha aqui, como iluminou. Até parece que a gente tá assustado, tá um fantasminha. Mas não, isso vai servir também para maior pigmentação da nossa sombra. Então, ó, aplicou o corretivo, dá batidinhas, bem de leve, só para esfumar o nosso corretivo. Não precisa forçar a mão, não precisa ter pressa. Dá batidinhas aí pra gente conseguir esfumar bem esse corretivo, tá? Mandem as dúvidas de vocês aqui pra gente tirar todas as dúvidas de vocês, não ficar nenhuma dúvida, beleza? Ó, tá oxidando já, tava bem mais branco, lembra? Agora já tá oxidando o meu corretivo e ficando mais próximo do meu tom de pele, mas é claro que o corretivo que eu uso, ele é mais claro. Certo? Passei aqui, ó, o corretivo. Agora eu vou pegar o meu pó translúcido e aplicar na região de baixo dos meus olhos para não manchar a pele que eu fiz, que eu já construí. Então fica essa dica pra você também que fez a pele antes dos olhos. Pega a sua esponjinha. Eu tô usando uma de veludo, que eu acho que ela deixa esse acabamento mais aveludado no pó translúcido. Mas você pode usar a sua esponjinha que você aplicou no rosto mesmo, tá? Então, eu pego aqui com a minha esponja e eu aplico em toda a região de baixo dos meus olhos. Ó. Subo aqui com o pó, exageradamente mesmo. E sempre que eu faço a pele, que eu ensino vocês, eu deixo esse efeito Benken aqui, que é o efeito de assar mesmo, de cozinhar esse corretivo. Então, eu deixo ele uns 5 minutinhos aqui. Porém, isso aqui, ó, pra quem é iniciante, se pega essa dica. Eu sempre deixo uns 5 minutinhos, né? Dessa vez, eu vou deixar durante toda a minha maquiagem. Vai ficar estranho, vai ficar péssimo. Mas o que acontece, como eu já construí a minha pele, eu vou deixar esse pó translúcido no meu rosto pra não estragar a maquiagem que eu já fiz. Então, Evelyn, minha pele vai ficar feia depois? Não vai. Depois a gente vem varrendo com um pincel limpo, tudo isso aqui, e a sua pele vai estar intacta, tá bom? Então, vou pegar um pincel aqui, só pra tirar esse excesso aqui que ficou, pra ficar menos feio pra vocês, tá? Mas, ó, não estraga a pele. Só pra deixar aqui na região da olheira, tá? Então, o primeiro passo foi: o corretivo a gente não aplica só na região de baixo, a gente aplica em toda a nossa pálpebra fixa e móvel, porque a nossa olheira é todo globo ocular, beleza? Outro passo, por que eu tenho que passar o corretivo? Pra dar fixação na minha sombra. Então, agora eu vou começar o esfumado. Às vezes, vocês mandam mensagem assim pra mim: Evelyn, a minha sombra, o que você faz pra sua sombra ficar pigmentada? O que eu faço é passar o corretivo. Pensa na folha de papel, pensa num quadro que as pessoas pintam. Quadro mesmo, sabe, de pintor? Ele é branco justamente porque quando eu venho ali com a tinta, com o lápis, aquela cor fica mais forte. Agora, imagina se você pega uma folha de sulfite preta e você tá com um lápis, sei lá, rosa, e você quer pintar essa cartolina, essa folha de sulfite preta. Se você tiver uma folha de sulfite preta e passar o lápis rosa, e tiver uma folha de sulfite branca e passar o lápis rosa, onde que vai ficar mais evidente essa sombra? Então, a gente tem que pensar como um quadro, tá? Quando eu falo assim, né, isso serve também para as peles pretas, que a gente precisa passar um corretivo, claro, de 2 a 3 tons mais claros do que a sua pele, né? Eu passei um corretivo mais claro que a minha pele. Então, a pele preta também, tá?
quando a gente faz essa... Eu sinto que a gente deixa muito distinto a pele preta da pele branca na maquiagem. E não deveria. Não deveria, porque a nossa pele ela é constituída de cor e subtom. E a pele negra também, gente, é a mesma coisa, tá? Então as dicas que eu tô falando aqui servem tanto pra pele branca quanto pra pele preta, certo? Vamos lá direto pra nossa sombra. Vou pegar uma sombrinha aqui, lembrando, gente, que eu tô fazendo o olho da Juliette, que vocês escolheram. Inclusive, vocês viram que os amigos dela fizeram lá com ela no BBB? Encurralaram ela lá no quarto, sentaram o pau na menina. Pelo amor de Deus, quem é fã da Juliette aqui? Olha, eu vou falar pra vocês que eu gosto muito dela. Eu acho ela muito coração, gente, sério. Quem gosta da Juliette aí, manda aí pra mim. Vamos pegar uma sombra marrom. Tudo em marrom, vai ficar muito mais fácil de você esfumar. Então, a gente vai pegar uma sombra, ó, com um fundo acinzentado. Lembra que eu falei pra vocês? Existe a cor e o subtom. O subtom, a cor dessa sombra Gente, desculpa, meu celular tá apagando aqui, aí às vezes eu fico apertando a tela. Então, vamos lá, recapitulando. A cor dessa sombra, ela é marrom. O subtom dela é acinzentado, tá vendo? É um subtom frio. O subtom é a cor de fundo da sombra, que é a mesma coisa que acontece com a nossa pele, tá? A minha pele, ela é morena, clara, certo? Ela é morena, mas o subtom da minha pele é amarelado, é um subtom quente. Então, o subtom dessa sombra é frio, que é o que a Juliette tá usando na foto que vocês escolheram. Então, eu vou pegar esse marronzinho aqui, ó, com subtom frio, certo? Ó, eu vou carcar meu pincel na sombra com vontade aqui, tá vendo? Ó, esfrega bem a sua sombra. E aí, vamos ver aqui, ó. Nós temos a parte externa do nosso olho, o meio e a parte interna, tá? Na parte externa, a gente vai trabalhar agora com um pincel assim, ó, gordinho de esfumar. A gente vai depositar essa sombra, ó, depositando. Deixa eu pegar meu espelho aqui, ó. Olha pra baixo, coloca o seu espelho embaixo de você, estica a sua pálpebra. Tem visão, ou você olha na frente do espelho que você tem, ó, vou fingir que vocês são meu espelho aqui. E faz assim, ó, pra você esticar aí sua pálpebra. Deposita, ó, batidinhas. Depositar é isso aqui que eu tô fazendo, ó. Tô dando batidinhas. Por que eu tô fazendo isso? Pra concentrar a cor da minha sombra, tá vendo? Quando ela ficar da cor que está na minha paleta, tá ok pra eu começar a esfumar, certo? Quando a minha sombra estiver na cor da minha paleta, eu começo a esfumar as bordinhas dela, tá bom? Então, é assim que a sombra fica pigmentada. A gente deposita até ela ter a cor real dela, que é isso aqui. Ai, Evelyn, mas eu tô dando batidinhas, não tá ficando da cor. Pega mais sombra, você pegou pouco, tá bom? Então, aplicou. Aí, a gente deu batidinhas aqui, ó. Vamos começar a esfumar as bordinhas dessa sombra, subindo aqui, ó, pro nosso côncavo. O que é o côncavo? Olha só, tô dando uma aula pra vocês aqui. Pega seu pincel, o cabinho dele aí, ó, pode ser até seu dedo. Mas como eu já passei o corretivo, não quero estragar muito aqui, ó, ficar pegando na maquiagem. Pega seu pincel. Coloca aqui, ó, onde afundar, tá vendo? Afundou, não é pra machucar, não é pra furar o olho não, viu, mulher? Afunda aqui, ó, seu pincel. Ah, aqui é o fundinho, certo? Aqui é seu côncavo, é o fundinho. Porém, a gente vai trabalhar, ó, bem em cima do osso, tá vendo onde tá durinho? Onde é durinho que a gente vai subir com essa sombra. A gente vai subir. Mas, ó, eu tenho um espaço muito bom pra trabalhar. Eu tenho pouca pálpebra móvel, mas eu tenho muito espaço pra trabalhar. Então, usa o seu espaço aí, tá bom? O espaço que você tem. Afundou é onde é o seu côncavo. Mas onde tá durinho, você vai trabalhar com essa sombra. Essa primeira sombra. Então, vamos lá. Vou começar a esfumar as bordinhas aqui. E eu vou trazer, ó, até de encontro com o meu nariz aqui praticamente, ó. Esfuma, esfuma, esfuma. Sobe ele aqui, ó, nessa parte durinha do seu côncavo, onde tá o ossinho, tá? E, ó, com a mão bem leve. Você pode fazer assim, ó, arrastadinhas, tá vendo? Você pode fazer movimentos circulares e movimentos de vai e vem. O importante é essa sombra ir sumindo, encontrando com o tom da sua pele, tá bom? Então, ó, dou varridinhas, faço movimentos circulares, de vai e vem. E aí, ó, a sujeirinha, tá vendo? Eu concentrei ela aqui. Mas aí, conforme eu vou esfumando, que o pincel vai ficando só com uma leve sujeirinha,
eu vou trazendo aqui pra dentro, encontrando com o meu nariz, tá vendo? Ó, como tá sutil aqui, como tá mais forte o canto. Então, vamos dando uma esfumadinha de leve. E aí, tudo bem, a gente pode parar por aqui já, certo? Só que, o que eu sempre falo pra vocês é o seguinte, tudo que você fizer num olho, faça no outro. Eu ia fazer um olho e vim com o outro pronto pra adiantar a live pra vocês, mas eu queria muito dar essa dica pra vocês, porque vocês conseguem ir igualando os olhos. Não corre o risco de você fazer um olho e depois, quando for fazer o outro, ficar desigual. Então, você vai já comparando, olhando um olho e o outro e comparando pra eles ficarem iguais, tá? Então, vamos lá, a gente deposita até chegar na cor da nossa paleta, a cor real dessa sombra. Ó, tô trabalhando o canto externo do meu olho, tá? Depositei. Agora eu vou começar a subir, lembra? O meu côncavo é essa parte fundinha, mas eu vou trabalhar em cima desse ossinho durinho aqui. Então, a gente começa a esfumar essa sombra nesse ossinho, tá? E aí, ó, a gente vai fazendo movimentos de bolinha, vai e vem, com a mão bem leve. Pega aqui, ó, não precisa pegar na ponta aqui do pincel. Quer dizer, não precisa pegar perto aqui do pincel. Pega na ponta, deixa a mão bem leve e vai com todo o cuidado, toda a paciência do mundo. E aí, a sujeirinha que sobra no pincel, você começa a trazer pra perto do seu nariz, tá? Encontrando aqui, ó, com a sua sobrancelha. Esfuma. Esfuma, esfuma, ó, tá vendo? Tô fazendo varridinhas agora, sempre trazendo aqui pra baixo. E aí, ó, tô esfumando, esfumando, esfumando. Olha um outro, olha o outro. Ó. Vou pegar um pouquinho mais de sombra, que olha só o que aconteceu. Como esse olho tá mais aqui, e como esse olho aqui, ó, tá vendo que tem uma ondinha? Por isso que eu falo, faz um olho e faz o outro no mesmo tempo, que dá pra vocês verem as imperfeições e deixar o mais igual possível. Quem viu a entrada da Carla aí hoje no Big Brother? Vocês viram como que foi? Agora, gente, vou pegar outra sombra. Eu trabalhei com essa sombra com fundinho mais frio. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar também, tá vendo? Ele é só um tiquinho menor que o outro, ó. Eu tava trabalhando com esse, ele é um pouquinho menor, tá vendo? A cerda dele. E eu vou pegar uma sombra um pouco mais escura. Eu usei essa aqui primeiro, ó. Eu usei essa aqui primeiro, agora eu vou usar essa aqui, com um tom um pouco mais escuro. E aí, a gente vai aplicar, vou explicar pra vocês. Pegou aí, ó, agora a gente vai fazer assim, ó, vai depositar do mesmo jeito. Aqui no canto externo do olho, tá vendo? Tô depositando. Depositei. Ficou da cor que eu queria? Ficou. Agora eu vou esfumar, só que sem subir tanto quanto a primeira sombra. Eu vou mais marcar esse meu côncavo, tá? Então, a gente vai esfumar, mas concentrando naquele fundinho que eu mostrei pra vocês a primeira vez. Então, ó, a gente vai trazendo aqui pra esse fundinho, pra dar profundidade pro nosso olho. E aí, ó, tô concentrando mais essa sombra aqui embaixo pra marcar o nosso olhar. Como eu subi com a primeira sombra um pouco mais pra cima e essa sombra eu concentrei mais no meio, eu preciso deixar essas duas sombras se integrarem. O segredo do esfumado é você deixar as sombras que você tá trabalhando, uma se integrando com a outra, sabe? Uma sumindo dentro da outra. Não deixa marcado. Você não sabe nem onde começa e nem onde termina a sombra, tá bom? Esse é o segredo do esfumado. Você fazer com que a sombra se integre. Tá bom? Quero ver todo mundo arrasando com a make da Juliette. Ó, a mesma coisa do outro lado. Vou dar batidinhas.
até ela ficar no tom que eu quero. Certo? Oiê! Dicas de ouro de sombra. Você viu só? Lembrando que eu tô trabalhando com uma sombra super baratinha. Então não tem essa de que ai, não vai funcionar, minha sombra não pigmenta porque eu não tenho sombra cara. Tô usando, eu acho que eu paguei R$12 nessa paletinha aqui de sombra, tá? Então o segredo aí é a técnica mesmo, o corretivo que eu já expliquei pra vocês. Dei batidinhas, certo? E agora, o que eu faço? Vamos ver se vocês estão antenadas aí. Manda pra mim, o que eu vou fazer agora? Eu apliquei a sombra, eu dei batidinhas. E agora, o que eu faço? Eu vou colocar concentrar, esfumar. Eu vou esfumar mais no cantinho aqui, ó, no fundinho do meu olho. Eu não vou invadir a outra sombra que eu já apliquei, certo? Então, ó, vou esfumar mais nesse fundinho pra dar profundidade no meu olhar aqui, ó. Somente as bordinhas. Como eu apliquei, eu quero que fique mais concentrada essa sombra aqui. E aqui eu esfumo até a sombra que eu apliquei anteriormente se funda e se integre com essa sombra nova. Certo? Combinado? Eu vou pegar um pincel um pouquinho menor. Aqui, ó, um pouquinho menor. E vou pegar uma sombrinha, tá vendo essa sombra aqui, ó? Ela é cintilante. Cintilante é quando tem brilhinhos, tá vendo? Eu vou pegar um pouco dela, vou tirar o excesso aqui, ó, tá vendo? Vocês viram que saiu bastante pó? E eu vou aplicar somente aqui, ó, no arqueado da minha sobrancelha, bem pouquinho. Eu não gosto, aí é questão de gosto, tá? Eu não gosto quando fica aquele efeito muito brancão na sobrancelha. Isso aqui serve pra você levantar o seu olhar. Quando você aplica a sombra... Quando você aplica a sombra aqui, ó, no arqueado da sobrancelha, é pra você dar uma levantada e aumentar esse espaço. Dar uma levantada no olhar. Porém, questão de gosto, eu não gosto quando fica muito branco, muito cintilante, que eu sinto que dá uma envelhecida. Mas aí é questão de gosto, tá bom? Então, vou aplicar aqui, ó, somente no arqueadinho da minha sobrancelha, só pra trazer uma leve cintilância. Ó. Dá uma levantada no meu olhar. E aí eu gosto até de voltar com aquele primeiro pincel e só varrer aqui, ó, pra não ficar marcado, tá vendo? Dá uma esfumadinha aqui só pra não marcar essa sombra branca aqui, não invadir o primeiro esfumado. E aí agora eu vou pegar um pigmento. Você pode fazer com a sombra marrom mesmo. Essa maquiagem da Juliette que vocês escolheram, ela tem um brilho aqui na pálpebra, certo? Eu tinha uma sombra que era muito parecida com aquela cor de brilho que ela tá usando. Mas, eu não... Acabou, na verdade, ela secou. Tá até aqui, ó. Ela secou. Eu não sei nem a marca dela mais. Porque sumiu, ó, o nomezinho. Mas aí eu vou pegar um pigmento marrom, tá vendo? Ele já tem um leve brilhozinho, mas ele não é um pigmento assim. Ele é tão fininho, mas tão fininho, que eu não preciso nem aplicar um primerzinho por baixo, nada. Então, com um pincelzinho assim, língua de gato, que são pincelzinhos de aplicar pigmento, de aplicar corretivo, tá vendo? Eu vou pegar esse pincelzinho aqui, com esse pigmento marrom. Você pode fazer aí com a sua sombra mesmo. Eu só quero ele porque tem um fundinho de brilho. E aí, ó, eu vou aplicar ele aqui na minha pálpebra móvel. Desde o meio da pálpebra até o canto interno do meu olho. E eu vou subir até o nosso côncavo aqui, ó, até o fundinho, toda a pálpebra móvel. Certo? Ó, dando batidinhas, tá vendo? Tô dando batidinhas, batidinhas. Primeiro eu vou fazer isso, do meio da nossa pálpebra pro canto interno do nosso olho, tá? Aqui, ó. Vou fazer do mesmo jeito aqui do outro lado. Ó, sente aí sua pálpebra, ó. Aqui, ó. O seu olho, tá vendo? É aí que é a pálpebra móvel. Dá batidinhas quando é pigmento e sombra também, né? Pra pigmentar. E agora, volta com aquele pincel que a gente aplicou a sombra mais escura e esfuma só essas bordinhas aqui, ó, pra não ficar marcado.
Ó. Perfeita e nem terminou. Ai, como vocês são, gente. Ó, viram que eu esfumei aqui só pra não ficar marcada essa bordinha? Certo? E aí eu percebi que aquela maquiagem da Juliette tem uns leves brilhozinhos assim dourado, que era bem parecido com a sombra que eu tinha, que eu falei pra vocês que já secou. Mas como ela já secou, a gente trabalha com o que a gente tem, não é mesmo? Então você vai pegar aí o que você tem na sua casa e você vai fazer essa maquiagem da Juliette. Vou pegar aqui a minha semaninha da Lex Acessórios, vou pegar uma bruma e eu vou aplicar no meu olho, ó. Vou fechar o olho com a bruma distante. Pode ser soro fisiológico, pode ser qualquer coisinha que você tem aí que dá pra umedecer. Menos água, né, gente? Ó, um fix. Ó, fecha o olho e... só pra trazer um pouco mais de pigmento pro meu brilho dourado. Acho que não foi no olho não, peraí. Aí. Eu coloquei aqui pra não ir tanto aqui no meu pó translúcido, tá? Aí eu vou pegar agora um pigmento dourado. Não vou deixar secar muito isso aqui não, porque é pra fixar mesmo. E eu perdi meu glitter dourado. Achei. Vou usar esse glitter dourado aqui da Toque de Natureza, que é incrível. Olha como ele é lindo, tá vendo? Mas eu vou pegar bem pouquinho dele e vou aplicar somente em alguns pontos pra trazer esse douradinho que a sombra da Juliette tem. Ó, com a mão bem leve assim, ó. Tá vendo? A mesma coisa do outro lado, sem muito exagero, que a sombra dela tem um pigmento, mas não é muito não. Ó, bem com a mão bem leve, só uns brilhinhos bem basiquinhos mesmo. Nossa, gente, como brilha, porque na live não dá pra ver igual pessoalmente. Esse glitter é maravilhoso. E aí, pro glitter não ficar marcado, ó, você traz só a sujeirinha. Pode até pegar a tampinha do seu pigmento, do seu glitter. Pega aqui dele, que tem bem pouquinho, e traz assim pro cantinho, só pra dar esfumada e não ficar marcado. Vou pegar aqui a minha esponja, só pra me auxiliar a puxar meu olho. E a gente vai aplicar, então, este lápis preto na linha d'água. E aí eu vou mostrar uma coisa muito legal pra vocês, ó. Puxa, tira, descola o olho. Descola o olho do olho, não. Descola a pele do olho, porque aí você consegue passar pra não irritar, tá bom? Pra você não ficar chorando. Então, puxa bem, descola. Passa o lápis na sua linha d'água. Ó. Passou o lápis, esse lápis é Mara, ele pigmenta muito, é da Toque de Natureza também, certo? Passou o lápis, descola, passa o lápis na linha d'água, lápis preto. Ó, toda a linha d'água. E aí eu vou mostrar uma coisa pra vocês agora, que é o seguinte. Ou eu mostro no final, pera. Tô pensando que a gente ainda tem que fazer o delineado. Não, não precisa. Vou já limpar aqui pra vocês verem. Vou pegar um pincel. Vou limpar esse lado aqui, ó. Tá vendo? Peguei um pincel limpo. Não estragou a minha pele. Porque a gente aplicou o pó translúcido aqui embaixo. Ó. Tô varrendo. Vou varrer do outro lado também. Quando o líquido secar, o glitter não vai sair? Não, justamente porque quando a gente aplica a bruma ou o líquido aqui, né, é pra trazer justamente essa fixação pro glitter. Então, ele cria tipo uma colinha. Se você aplicar, lembra que eu falei uma vez pra vocês? Pó em cima de pó, ele não traz fixação. Então, eu tava com a sombra aqui em pó. Início de tudo, eu tava com um corretivo que era molhadinho. Apliquei a sombra pra trazer fixação pra sombra. A sombra é um pó, então a sombra tá sequinha. Eu apliquei aqui a bruma pra trazer fixação pro meu glitter. Porque o glitter era tão fininho que ele é um pó também. Mesmo se for mais grossinho, eu precisaria da cola de glitter pra ele não cair.
É a mesma lógica da cola de glitter. Eu apliquei aqui, ó, tá vendo o lápis preto. Aí, Evelyn, o lápis preto diminui muito o olho. Diminui não, ele vai diminuir da seguinte forma. Eu vou fazer em um olho e vou explicar pra vocês. Eu passei aqui, né, o lápis preto dentro da linha d'água. Agora eu vou borrar os meus cílios mesmo. Eu vou passar em cima deles, ó, o lápis preto, tá vendo? Vou borrar aqui fora, em cima dos cílios. Ó, borrei. Agora eu vou pegar um pincelzinho. Cadê? Vou pegar um pincel aqui e mostrar pra vocês qual que eu vou escolher. Vou pegar um pincelzinho chanfrado. Você pode pegar um pequenininho aí. E a gente vai pegar aquela sombra que a gente aplicou em cima, aqui no côncavo, aquela primeira sombra com subtom frio. E eu vou esfumar esse lápis preto, ó. Então, ó, coloca aqui o lápis, o pincel, coloca o pincel aqui embaixo e faz movimentos aí de vai e vem, esfregando essa sombra marrom com esse lápis preto para esfumar a região inferior dos seus olhos. E aí, não é o suficiente? Pega mais sombra, não tem problema, tá bom? E aí você vai esfumando até ficar bem bonito esse esfumado aí. E linka com a parte de cima. Quando fizer esse esfumado aqui embaixo, linka ele com o esfumado de cima, tá bom? Linka ele aqui, ó, com a parte de cima. Certo? Traz ele aqui pra cima. Deixa eu ver se ficou bom. Deixa eu ver se ficou bom. Deixa eu só... Dei uma borradinha ali. Isso aqui é o pó translúcido, tá? Porque tá branquinho assim. Então, pegou a sombra marrom e esfumou o lápis preto, que a gente aplicou aqui embaixo. Agora, é isso que eu queria mostrar pra vocês. O lápis preto, ele diminui o olho? Ele diminui o olho se você passar somente o lápis preto. Olha o lápis preto por fora com o esfumado, como aumenta o olho. Vocês conseguem ver isso? Vocês conseguem ver? Manda escrito aqui pra mim, pra eu ter noção. O lápis preto só diminui o olho quando você aplica ele somente na linha d'água. Se você aplicar o lápis preto na linha d'água com o esfumado aqui por fora do seu olho, ele vai aumentar o seu olho juntamente com o esfumado. Então, pra quem tem olho grande e quer disfarçar o tamanho do olho, se te incomoda, passa o lápis preto somente na linha d'água sem esfumado embaixo, tá? Agora, quem tem olho pequeno e quer ficar com um olhão, passa o lápis preto na linha d'água e embaixo e esfuma. Agora eu vou fazer no outro olho pra ficar igual. Lembra, tudo que a gente faz num olho, a gente faz no outro. Então, eu vou borrar os meus cílios inferiores com um pincel, com um lápis. Eu pinto mesmo em cima dos meus cílios, ó. E aí, eu pego um pincelzinho com a primeira sombra que a gente trabalhou lá no côncavo e esfumo esse lápis. Ó, eu coloco aqui em cima. Quando você aplica a sombra em cima desse lápis que você tá esfumando aqui na região inferior dos seus olhos, isso também ajuda a não escorrer o seu lápis preto. Sabe quando a pessoa aplica o lápis preto aqui embaixo e o lápis fica borrando, parecendo um panda? É porque ela não sela esse lápis. Então, a sombra marrom que eu tô aplicando, né? Então, a sombra que você aplica em cima do lápis, sela esse lápis e não deixa você com aquele olho de panda, aquele lápis borrado. Tá bom? Olha a dica de ouro aí pra você. Subam aí mais corações. Tô amando, viu? Meu olho nem aguenta, ele começa a chorar. O que eu faço? Às vezes é falta de costume, né? Então, e outra coisa que faz as pessoas chorarem é porque não tira bem a pele do olho. Então, fica ali irritando. Então, descola bem a pele do olho. Passa o lápis, tá bom? Passa um pouco. Se você não conseguir, passa, tira, respira. Não precisa querer fazer de uma vez. Vai fazendo aos poucos. Vou aplicar a máscara de cílios. Como que eu aplico a máscara de cílios?
Coloca o espelho aqui, ó, embaixo de você. Olha pra ele, estica bem a pálpebra, tá vendo? E, ó, varre a raiz dos cílios pras pontas. Varre a raiz dos cílios pras pontas. Varre e vai pras pontas, tá? Não vou caprichar muito, porque eu vou aplicar os cílios com vocês. Ó, varre e puxa pras pontas. Certo? Encosta na raiz... Opa! Encosta aqui na raiz dos cílios, varre e puxa pra ponta. Tá bom? E aqui embaixo você sobe o espelho, faz assim, ó, com a cabeça e varre os seus cílios inferiores. E aí a gente sempre faz essa careta. Quem nunca? Né? Ó, vai tirar os cílios aí da sua embalagem, certo? Eu vou segurar aqui com a pinça. Mede os cílios, eu sei que esses cílios... É só você encostar e ver se vai passar muito do seu olho. Se for passar, eu gosto sempre de cortar aqui a pontinha, pra não tirar esse alongado dos cílios, tá? Então, eu corto sempre a pontinha de dentro, nunca de fora. É o que eu faço, tá bom? Aí você pode falar, mas tem gente que fala que é pra cortar a parte de fora. Gente, não tem certo e errado na maquiagem, tá bom? Tem aquilo que dá certo pra você. E aí, eu gosto sempre de fazer isso. Só vou separar aqui os cílios um pouquinho. Ficou acumuladinho. Então tá, peguei os meus cílios. Vou pegar a cola de glitter. A cola de colar cílios, é que eu tô lendo os comentários. Ó, peguei a cola de cílios. Eu vou passar em toda a haste dos meus cílios. Eu indico essa cola branca, tá? Que vai ficando transparente depois, quando seca. Então, ó, passei em todo o comprimento aqui da haste dos meus cílios, na raiz dos meus cílios, tá bom? E aí, eu vou deixar ele descansando aqui, secando essa cola. Não vai carcar os cílios postiços aí no seu olho agora, porque se a cola estiver molhada, ele vai ficar sambando no seu olho e você não vai conseguir resultado nenhum com isso. Você só vai borrar sua maquiagem, tá? Lembra que lá na escola, quem já colou no prézinho, sabe quando a gente fazia bolinha de papel crepom? Que a gente colava, fazia colagem na escola? E aí, quando a gente colocava a cola na bolinha de papel e a gente ia na folha sulfite, fazia aquela meleca que a cola espalhava porque a cola tava muito líquida. Então, a cola tenaz, aquela cola branca que a gente usa na escola, quando a gente passava assim na mão, ela ficava branca ali na hora que tava bem molhada, e quando ela começava a secar, ela ficava transparente. É a mesma coisa com os cílios postiços. Você vai aplicar nos seus cílios postiços a sua cola. Quando começar a ficar transparente, você vai perceber que em umas partes está mais branca, outras partes está mais transparente. É a hora que dá liga. E aí sim você vai colar esses cílios no seu olho, que é quando vai dar liga, você vai colocar os seus cílios e ele não vai ficar sambando no seu olho. Onde você colocar, ele vai ficar. E aí, ó, eu tô percebendo aqui, tá vendo que tem uns pontos brancos, mas tem partes dos meus cílios que já estão ficando transparente. Essa cola é mara mesmo, eu amo, a colinha que tô usando é essa. Mas, gente, a cola é o de menos quando você tem a técnica certa, tá bom? Ó, o segredo não tá na cola, o segredo tá na técnica. Então, deixa aí secar. Tem umas partezinhas que vão ficando até... Olha só como já sumiu um pouco da cola, ó. Tá vendo? Já ficou transparente aqui, só tem umas partezinhas brancas. É nesse momento que a gente vai colar. Então, a parte menor dos cílios fica pra dentro do olho. E eu vou vir e vou colar, ó. Coloca a mão aí por cima do seu olho, pra você não tampar sua visão. E coloca o meio. Tá vendo? Ele ficou, porque já deu liga. Aí, você só aperta a pontinha aqui, ó. E aperta a outra pontinha que ficou aqui do canto externo. Ó, apertou bem rente aos seus cílios. E aí eu gosto sempre de apertar, ó, pressionar a raiz desses cílios postiços
em direção aos meus aqui, ó. Eu pressiono contra a pele pra ficar bem grudadinho. E aí eu gosto de vir com a mão pra unir os meus cílios postiços com os meus cílios naturais, ó. Eu uno esses cílios postiços com os cílios naturais pra ficar uma coisa só, tá bom? Certo? O meu outro aqui já deve ter secado também, ó, já tá no ponto. Você pode colar com a mão também se você sentir mais facilidade. Eu prefiro com a pinça, que eu acho que tampa menos a visão. A cola da Macrylan é boa se você tiver a técnica certa, sim, tá bom? Ó, vou colar o meio. Tá vendo que já ficou? Eu só agora vou pressionar. Não precisei cortá-los. Aí eu pressiono contra a pele pra poder ficar bem certinho. Tá bom? E aí, galerinha, vamos para o final já. Vou só unir agora os meus cílios postiços com os naturais. Dá uma apertadinha assim que já une já. Agora eu vou pegar uma caneta delineadora preta, pode ser qualquer delineador, tô falando da caneta porque foi a que eu peguei, tá bom? Eu vou dar, ó, batidinhas aqui pra esconder mais essa cola de cílios que ficou aqui, ó. Bem na raiz dos cílios postiços, tá vendo? Ó, bem fininho. Só contornando e pintando mesmo essa cola. Tá vendo? Mesma coisa do outro lado. Eu dou batidinhas, ó, em cima dos cílios postiços, pra deixar essa raiz dos cílios bem pretinha. Bem pretinha. Certo? Agora, gente, beleza, né? Agora eu vou retocar aqui um pouco desse contorno com vocês. Eu já tô de contorno, mas eu vou dar uma retocada nele pra deixar essa pele mais bonita. Vou usar aqui esse contorno. Eita! Tô usando o da Boca Rosa, a paletinha da Boca Rosa. E aí, ó, vou aplicar aqui onde eu já tinha aplicado esse contorno, só pra evidenciar. Ponta da orelha em direção à boca. Eu já fiz a pele com vocês em outra live, tá bom? Mas se vocês quiserem, depois eu posso fazer de novo. A gente explica de novo. E tá tudo certo. Só vocês deixarem nos comentários pra mim, dos posts, no direct, tá bom? Cadê o blush? Vou passar o blush. Cadê? O blush que eu usei. O blush que a Juliette tá usando lá é um blush mais coralzinho. Então, ó, vou aplicar aqui bem sutil. E esse blush, ele precisa encontrar com o seu contorno. Ai, Evelyn, eu não gosto de blush. Você não gosta de blush porque você não sabe aplicar, porque eu também não gostava. Pega o seu blush e faz ele encontrar, dá varridinhas assim, ó, faz ele encontrar com o seu contorno, tá bom? Só pra dar uma corada aí na sua pele. Algumas pessoas dizem assim, blush coral ou blush rosa? Gente, depende. Os maquiadores atualmente têm dito que o blush depende do seu subtom. Se você tem um subtom quente, você vai usar um blush que tem ali cores mais quentes. Se você tem um subtom frio, você opta aí por um coralzinho, né? Enfim. Eu, particularmente, não sou dessa opinião. Eu acho que o blush, ele precisa combinar com aquilo que você gosta, obviamente. Mas eu acho assim, se você tem uma sombra muito quente, aí sim, eu gosto de um blush mais quente. Agora, se você estiver trabalhando sombras com tom frio, eu gosto do blush com um tom mais frio, tá? Então, eu gosto de combinar também com o que eu tô usando em todo o contexto, não só com o subtom da minha pele. Mas aí vai de gosto também, não tem certo e errado na maquiagem, tá?
Vou aplicar um batonzinho nude. Esse aqui meu é da Jasmine. O dela é um batonzinho nude. Com a esponja, eu tirei a base que tava em cima da minha boca, pra não aparecer aqui com cara de morta pra vocês. Mas eu vou aplicar então novamente a base em cima da minha boca. Eu aplico a base em cima da boca sempre, porque é a mesma teoria do olho, pra não alterar a pigmentação do meu batom, né? Então eu primeiro deixo essa folha em branco, né? Trazendo, por exemplo, da folha sulfite. Eu primeiro selo a minha boca aqui, ó. Eu vou colorir a minha boca deixando um papel em branco, pra eu vir com a cor aqui por cima. Além de fixar mais o batom, eu também vou ter a cor real dele aqui na minha boca, certo? Ó, tô aplicando. Pensa assim, ó, na questão do batom quando eu falo de ter a cor real. Eu postei um vídeo anterior aqui no feed que eu explico quando a gente mistura o azul com o vermelho não dá roxo, justamente porque a gente tá misturando duas cores juntas. Todo mundo tem pigmento na boca, tem uma cor de boca. Se eu pego um batom que também tem uma cor e aplico em cima de outra cor, ele vai criar uma cor nova. Ele não vai ser essa cor que você comprou. Então eu aplico a base pra apagar o tom da minha boca, pra eu vir com o batom e aplicar ele em cima, tá? Pra ele ter a cor real que eu quero. E aí eu vou aplicar esse meu batom. Eu vou pegar um pincel só pra eu fazer o desenho aqui dela. Eu já fiz uma live com vocês da Bocão, lá do Bocão da Kardashian. Então eu não vou enrolar muito aqui não. Só pra eu desenhar mais esse formatinho, porque o batom ele é mais gordinho. Não esquece de deixar as perguntas, já estamos no final da live. Ó, escolhi um batom nude. Escolhi um batom nude, que é o batom mais próximo que eu achei aqui da make da Juliette. Certo? E o batom dela tem uma cintilância, por isso eu escolhi esse aqui, o batom dela da foto lá. E aí eu vou só dar umas batidinhas aqui pra tirar o excesso da minha boca. Que eu gosto de um batom um pouco menos com excesso. Só arrumar aqui também. Ó, gente, eu tiro o excesso com a mão. E agora, pra finalizar, e o não menos importante, com um pincelzinho aqui, ó, de iluminador, eu vou pegar o meu iluminador com um tom mais rosadinho e vou aplicar em cima do nosso zigomático, que é esse osso aqui que a gente tem no rosto. Ó, arrasto. A mesma teoria do blush. Eu encontro o meu iluminador com o blush e o blush com contorno, tá? E ficou assim a nossa make. Mandem as perguntinhas de vocês, que eu vou tirar as dúvidas agora. Ah, gente, lembrando que a próxima live é na quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, tá bom? Ó, ficou assim, ficou mara. Viu, Lex? Ficou mara a minha make com esses acessórios dourados que vocês me mandaram, viu? Ficou incrível. Olha só que chique, gente. Vocês gostaram?